Olá, professora Jenny, bom dia, seja bem-vinda a mais uma coluna. Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes da CBN. Hoje nós vamos falar, a gente até prometeu para os ouvintes, né, na coluna passada, que você ia comentar, Jenny, sobre se a gente já tem algum resultado, assim, do que aconteceu com a restrição dos celulares nas escolas, né, porque os alunos não podem mais usar o celular, levar o celular para a escola. A gente já consegue ter algum resultado disso ou é muito cedo ainda? Cláudia, isso é uma polêmica, né? Então, acho que para quem não estava acostumado a olhar para essa legislação, isso não é nada novo, né? Então, esse projeto de lei ele começou a ser estudado em 2015, para Uhum. ser aprovado no final do ano passado, e aí agora, dia 24 de março, saiu uma outra deliberação do Conselho Nacional de Educação. É, para as pessoas que estão dizendo, né, e é muito complexo isso, olha, já tem um impacto na aprendizagem, muito Uhum. cedo porque nós não temos esses dados ainda do ponto de vista da aprendizagem. O que se espera, né, é que do ponto de vista da atenção das crianças e dos adolescentes, do ponto de vista da interação, né, isso pode ser que a gente já tenha alguns indícios. Por exemplo, como nós conversávamos antes, as crianças agora, como também a restrição, ela não se aplica só ao espaço da sala de aula, mas também aos intervalos, né? A 15.100 trata disso também, na hora do recreio das crianças, também não pode ser usado, é que as crianças estão conversando mais, né? Uhum. Estão conversando mais, estão se articulando, estão usando a quadra, né? Estão utilizando outros espaços da unidade escolar, que isso não era possível, porque cada um ficava no seu celular. Então, isso já está acontecendo. Do ponto de vista da aprendizagem, isso vai demorar um pouco, até porque alguns estados já tinham essa legislação. Por exemplo, Uhum. São Paulo já tinha, 2012 restringiu. Então, nós não temos esses dados do ponto de vista da aprendizagem. E aí também acho que é uma questão que a gente precisa pensar, né? Por que que essa legislação ela foi aprovada e e também atribuir toda essa responsabilidade do celular para a escola. Uhum. Bom, tem escola que não tem quadra, tem escola que não tem pátio, tem escola que não tem pessoas para cuidar. Então, a restrição, e aí eu gosto de falar de restrição, e as pessoas falam assim, não, porque agora não pode mais. Não, é uma restrição, porque do ponto de vista pedagógico, se o professor justificar o porquê que ele está utilizando esse dispositivo para Pode. potencializar, ele pode utilizar. Uhum. Então é muito difícil quando você cria uma legislação, mas não olha para a infraestrutura da escola, Uhum. para a capacidade que a escola tem de organizar. Então vamos fazer aqui uma hipótese. Então o celular é um equipamento caríssimo ainda, né? E a escola que tem que fazer a guarda disso. E na legislação está dizendo que cabe à escola definir. Tem escola que está colocando uma caixinha É. e trava Fechando, aquilo, né? fecha, mas nem todas as escolas têm essa possibilidade. Uhum. Por acaso um celular desse desaparece, a responsabilidade de quem? É Uhum. da professora que estava na sala? Então, me preocupa um pouco, porque eu acho que é mais uma responsabilidade. As salas estão lotadas, o professor não tem um auxiliar que o ajude, e ele ainda tem que cuidar da guarda do celular da criança e do adolescente, né? Uhum. Então eu acho que essa lei ela precisa vir também seguida de outros aspectos Outras orientações para também, pensar a né? escola, né? E também assim, o fato da criança, ela já não podia, mas não havia uma lei, né? Já havia uma Uhum. certa restrição. Agora não adianta não usar dentro da sala de aula e utilizar 7 horas por dia, que é o número que a criança e o adolescente brasileiro que está entre assim o índice maior das pesquisas que têm sido feitas, né? Inclusive falamos sobre isso, né, na coluna Sim, passada, sobre a cartilha, né, do Ministério, que sim, fala sobre o uso de telas pelas crianças e pelos adolescentes. Então, um monitoramento além da escola. É em exatamente. casa também os adolescentes, né? Porque eles estão deixando, professora, de fazer algumas atividades, se socializarem fisicamente, pessoalmente, para ficarem no celular. Sim, já há estudos que estão correlacionando sono, obesidade, o uso de celular e o crescimento. Tem um dado Hum, muito importante que as crianças estavam, né, numa ascendência no ponto de vista do crescimento
físico mesmo, a altura, e começou a cair. Então, a criança e o adolescente, eles precisam dormir. Quem não dorme vai crescer menos. O fato dos pais deixarem o celular no quarto, isso não quer dizer que o seu filho esteja dormindo. Então, estão fazendo uma correlação entre uso de tela, sono e crescimento. E também obesidade. Porque, como você disse, eles deixam de brincar, né, para ficar interagindo no mundo, né, que é irreal, que é da tela. Então, mas assim, eu sempre tento fazer uma analogia com o que aconteceu com o cigarro. Não basta dizer, não fume, faz bem, isso não faz bem para o seu corpo, para a sua saúde. O que precisa ser feito? Uma ampla campanha. Então, primeiro, não pode falar sobre isso na TV, depois coloca na capa, né, do cigarro, isso entrou nos documentos quando se fala de corpo humano, nos livros didáticos. Até porque também tem os perigos da internet, né, Exatamente. professora, que vão muito além de educação ou de qualquer outra coisa, são os perigos realmente que esses adolescentes e crianças estão expostos. Sim, e a Sociedade, né, Internacional de Pediatria, que isso também é acolhido, né, aqui no Brasil, pelos pediatras também, né, aos perigos do ponto de vista de quem você pode encontrar na internet, né, a internet não é um local seguro, mas também tem do ponto de vista dos perigos para o desenvolvimento, né, então, até os 2 anos, o que a Sociedade de Pediatria diz? Nenhuma criança deve usar tela até os 2 anos, somente com orientação dos pais. Dos 3 aos 5 anos, 1 hora por dia, longe do horário das refeições e da hora do sono. Eu sei que é difícil, porque acaba sendo um apoio para a família, né? Uma babá. Calma, uma babá, é verdade. Antes era a televisão, Sim. E agora passou a ser, né, esse dispositivo. E aí também, eu acho que não tem que culpabilizar ninguém, né? Assim, coitado dos pais. Trabalho o dia todo, e eu dou aquele momentinho, o celular, para ele assistir um videozinho, para que eu fique tranquila, eu posso tomar um banho, comer. Então, mas é um mundo muito novo, né? Então, se nós formos pensar de 2007, com a chegada dos iPhones, tudo isso é muito novo, e nós vamos ter que aprender a lidar. Escola, sociedade, comunidade, os pais. E esse documento, ele vai falar de educação midiática digital. Nós vamos ter que aprender a lidar com tudo isso, né? Mas não é uma questão muito simples, não, que basta uma legislação e nós vamos resolver todos os problemas. Tá certo. Professora, obrigada. Até a próxima coluna. Até a próxima. Obrigada.